Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui pro canal, né? Maquiando outra pessoa, e essa pessoa é meu namorado. A gente tá em tempos aí de quarentena, de isolamento social, então não estamos podendo maquiar clientes, modelos, enfim, né? Então, tô maquiando ele e vim trazer várias dicas aqui para vocês, tá? Primeiramente, eu utilizei ali uma espuma de limpeza, tá certo? Da Desperoso para limpar todo o rosto dele. Depois, na sequência, ali apliquei um tônico e como ele tinha feito a barba ali no dia, né? Então, ele sentiu uma sensibilidade ali. Aí eu dei uma secadinha com o leque e ficou tudo certo, né? Aí depois na sequência eu venho com esse hidratante, é o da Nivea, né? Eu sempre uso aqui nas maquiagens. Uso em atendimento também, né? Principalmente para pele mais seca, assim, pele mais sensível, né? Que não, de repente não é acostumada com a hidratação, ele é muito bom. Ele é bem nutritivo mesmo, né? Então fui aplicando ali por todo o rosto. Nas pálpebras também. E utilizei o leque novamente, né, para ajudar no processo aí de secagem, porque esse creme ele fica mais sob a superfície do rosto mesmo, sabe? Ele demora um pouquinho mais para secar. Então por isso que ele é muito bom para peles mais secas, né, ressecadas. E quando a gente vai utilizar uma base de alta cobertura, né, uma base mate, que é a que eu vou usar. Bom, agora eu tô utilizando ali esse primer da Revlon. Eu gosto de aplicar com os dedos mesmo, tá? Porque aplicando com os dedos ali eu consigo sentir se o produto já adentrou a pele. E aí agora sim, eu venho com a cobertura dessa pele. Estou utilizando a base de alta cobertura da Dalla, né, a base mate. Ela realmente tem alta cobertura, mas eu utilizo junto com o diluidor, tá? Para facilitar a aplicação. E aí aplico com um pincelzinho Kabuki, né? Esse é o da Ruby Rose. E aí depois de aplicar com o pincel eu venho com a esponjinha, essa da Mari Saad, e vou dando acabamento, dando leves batidinhas, né? Com a esponja levemente umedecida. Vou dando os acabamentos. Desço ali pro pescoço também. E aí no pescoço sim, eu dou arrastadinhas, tá? E no restante do rosto, então, é leves batidinhas. Para que a base realmente entre na pele, né? Que ela não saia do lugar. E aí, novamente, aplico então com o pincel por todo o rosto e depois venho dando acabamento com a esponjinha. Todos os cantinhos ali no nariz, na orelha, no pescoço, cuido bastante aí com esses acabamentos, né? Com esses cantinhos do rosto. Depois eu venho com esse corretivo líquido da Dalla. É um tomzinho um pouquinho mais escuro que o tom da pele, mas não tem problema, porque é justamente para cobrir as olheiras, tá? E aí eu volto com a esponjinha e vou dando acabamento, para o produto assentar bem na pele. Aí agora eu tô vindo com um tom mais claro, realmente para trazer iluminação, né, para o centro do rosto. Essa é uma camuflagem da Bitarra. Eu também utilizo o diluidor, né, para facilitar a aplicação. Então eu aplico ali na área que eu quero um pouco mais de iluminação e depois venho dando o acabamento com a esponjinha, né? E eu cuido para não expandir esse produto para uma área maior. Eu quero justamente que ele fique nessa área que eu apliquei, né? E vou dando os acabamentos com a esponjinha. E é assim geralmente que eu faço nos atendimentos, tá? Eu começo pela preparação de pele, cobertura da pele. Nossa, passou uma moto bem barulhenta agora. E antes de selar, eu venho com a esponjinha menor para tirar o excesso, né? O acúmulo de produto abaixo dos olhos, tá? É muito importante você retirar o excesso antes da selagem, porque senão o produto vai ficar todo ali. Eu tô utilizando esse pozinho da Suelen Makeup. E aplico com o pincel língua de gato.
nas áreas que eu iluminei, né? No centro do rosto. E eu vou aplicando ali o pozinho, né? Selando muito bem, porque a selagem é um ponto muito importante da maquiagem, porque vai garantir que essa maquiagem dure, né? Dure o dia inteiro, dure a noite toda. Então é muito importante você selar todo o rosto, né? Não esquecer de nada. Então, primeiramente eu faço assim, vou selando o centro do rosto, geralmente com o pó translúcido, porque ele não vai trazer mais cobertura para essa região, porque já tá bem coberta, né? Com a base, com o corretivo. Então, o pó translúcido ele é bom por causa disso. Não vai ficar tão pesado, né? E agora sim, eu venho com um pó compacto, estou usando da Vult. E vou selando todo o rosto, né? Inclusive, selo um pouquinho também onde eu já selei. Então, tomo cuidado ali para selar bem, não esquecer de nenhum ponto do rosto. Nariz, testa, lateral do rosto, pescoço. Beleza, a selagem já tá pronta, agora a gente vai para os contornos. Estou utilizando paletinha da Ruby Rose. E esse tom de contorno mais quente, né? É um bronzer, na verdade. Vou aplicando, vou esfumando. Faço isso nas laterais ali do rosto, né? Vou aplicando e já esfumando, para não ficar nada marcado. E aí o contorno é isso, né? Você vai aplicando conforme a necessidade. Também não pode ser um tom muito acima do tom de pele da pessoa, tá? Vai ficar muito marcado. E tem gente que não gosta, né? Tem cliente que gosta de algo mais sutil mesmo. E eu trago um pouquinho para a testa, mas é bem pouquinho, porque a testa dele não é grande, né? Então não tem necessidade aí de esconder, né? Digamos assim. Bom, agora eu venho com esse tom de contorno da Bruna Tavares. Ele é um tom mais acinzentado, que vai casar muito bem ali com o tom quente que eu já apliquei, né? E com esse mesmo tom acinzentado eu venho fazendo o contorno do nariz. E esse pincel que eu tô utilizando é um da Macrylan. É de um kit de pincéis que eu comprei da Macrylan. E aí aplico e vou esfumando, né, para não deixar nada marcado também. Depois disso eu venho com um pincel grande, limpo, e esfumo, né? Vou polindo aí toda a pele. Pra não deixar nada marcado, nada em evidência demais. Agora eu pedi para ele dar aquele sorrisinho assim, forçado, né? para aplicar o blush. E tô utilizando o blush da mesma paletinha da Ruby Rose que eu utilizei o contorno. E aí vou aplicando ali, vou esfumando, para deixar bem harmônico, né? E agora tô vindo com esse tomzinho de iluminador, que é de uma paletinha da Ruby Rose. Vou aplicando ali, fazendo alguns pontos de iluminação. Agora com a bruma, essa da Dalla Makeup, aplico e já venho com o leque, né, para acelerar ali a secagem. Agora a sobrancelha. Ele tem a sobrancelha bem grossa, bem pigmentada. Então eu vou utilizando essa pastinha que é da Suelen Makeup. Faço ali o traço inferior, né? Defino ali um pouco mais. Daí vou preenchendo. Faço o traço superior também, defino mais o ponto alto, né? Que a sobrancelha dele é bem reta. Então defino ali o ponto alto e vou preenchendo. Fica a sobrancelha bem desenhadinha, né?
sobrancelha é um passo muito importante da maquiagem, né? Se você não caprichar na sobrancelha, ela pode acabar estragando com a maquiagem, né? Então eu gosto de me dedicar bastante quando eu tô nos atendimentos, né? Tem pessoas, claro, que já não precisa tanto, né? Já tem um desenho bonito ali de sobrancelha, enfim, então é só preencher um pouquinho, pigmentar um pouquinho mais. Mas quando eu vejo que tem necessidade, né, de definir mais, principalmente fazer o cortezinho inferior bem bonito, o início ali também, deixar bem esfumadinho, definir o ponto alto, então isso é fundamental, né? E é isso que eu tava fazendo ali na sobrancelha dele. Tentando deixar o mais harmônico e o mais parecido, né? Os dois lados, que a sobrancelha dele é bem diferente uma da outra, né? Então agora eu venho com a camuflagem da Bitarra para fazer o corte ali da sobrancelha e também camuflar esses pelinhos que ele tem, né? Ele tem bastante pelinhos ali abaixo da sobrancelha que eu não quis tirar, né? Então agora eu venho com a camuflagem para cobrir ali e também vai servir como o meu fixador de sombras, tá? Eu sempre utilizo aí corretivo camuflagem como fixador de sombras. E vou aplicando, agora eu venho com esse pincelzinho, é um da Macrylan, para tirar todo o excesso de produto que fica, né? Fica acumulado ali. E aí do outro lado é a mesma coisa. Faço o corte, vou cobrindo ali os pelinhos com a camuflagem. E esse passo também é bem importante, né? Você preencher bem ali a pálpebra com o produto, porque aí a sombra vai pigmentar bem mais. E retiro o excesso. E agora eu vim com um pouquinho de pó, bem pouquinho mesmo ali na pálpebra, só para o pincel deslizar melhor, para não acumular nada nas dobrinhas ali do olho. Bom, agora eu tô vindo com esse primeiro tom, que vai ser o meu tom de fundo, né, da maquiagem, um tomzinho de marrom. Tô utilizando a paleta da Morphe. E assim, como vocês podem ver, ele não tem espaço de pálpebra fixa, né, que é aquela acima do ossinho ali, do côncavo, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na pálpebra móvel, né, e uma das técnicas que se encaixa aí é o Smokey Eye, né. Então, assim, vou aplicando esse tomzinho de marrom, primeiramente ali nas laterais, né? Aplico e vou esfumando, né? E tento trazer esse tomzinho para fora, assim, no sentido diagonal, para levantar um pouco o olhar dele, né? Aumentar um pouquinho mais também, para dar essa impressão, né? De levantar realmente. Que ele tem essa característica também de olho um pouco mais caído, né? Ó, tá vendo como o ossinho dele ali, o côncavo, praticamente encosta na sobrancelha. Então, ele não tem espaço de pálpebra fixa, né? Então, realmente, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai maquiar alguém. Né? A gente tem que ver qual técnica se encaixa melhor para aquele tipo de olho, né? Bom, agora eu já tô aplicando esse segundo tom de marrom. É um tom quente também. E eu vou aplicando ali para dar mais cor, mas eu não invado totalmente a área do marrom anterior, tá? Aí agora sim, eu venho com esse tom bem escuro, marrom, né? E aí vou aplicando em toda a pálpebra móvel dele, porque a característica do Smokey Eye é essa mesmo, né? É um tom apenas, né? Uma cor de sombra, digamos assim. Então, vai ficar em toda a pálpebra. Eu vou aplicando ali com cuidado, aos pouquinhos, né? Vou aplicando, depois eu já troco o pincel e venho esfumando. Esfumando as bordinhas ali para encontrar com os outros tons de marrom que eu apliquei anteriormente, né?
Então agora eu já peguei outro pincel, que é um pincel caneta, né? Pincel cônico pequenininho. E vou esfumando as bordinhas ali, ó. Pra não ficar nada marcado, né? E a maquiagem é isso, você vai aplicando, vai vendo onde tem necessidade de mais produto, vai esfumando, pra ficar tudo bem harmônico e bonito. O cantinho interno ali eu deixo sem produto, porque agora eu tô vindo ali, ó, com o iluminador douradinho que tem na paleta da Ruby Rose. Eu aplico no cantinho pra trazer um ponto de luz pro olho, né? Já que ele tá bem escuro, bem dramático, né, com tons opacos. Então eu trago esse tom para trazer mais luz ali pro olhar. E agora eu faço o esfumado inferior. Ele tem um pouquinho de aflição ali, acho que todo mundo, né? Nesse momento fica mais aflita. E eu vou aplicando aos pouquinhos ali, tentando fazer o mais rápido possível, né? É os mesmos tons de marrom que eu utilizei em cima, eu utilizei ali embaixo também. E aí aplico, vou esfumando. E eu achei que ficou bem bonito esse detalhe abaixo dos olhos. O esfumadinho, né? Aí depois na linha d'água eu aplico também um pouquinho do lápis da Jequiti. Ele é um tom de marrom quente. É um lápis labial, na verdade. Mas eu gosto de utilizar nos olhos também. E deu um toque especial ali na maquiagem. Máscara de cílios da Revlon. Essa é a prova d'água. E aí vou aplicando. Deixar os cílios bem pretinhos para receber o cílio postiço, né? Aí, enquanto tá secando a colinha do cílio, eu já vou dando esse acabamento nos lábios, né? Tô utilizando o lápis da Tracta, na cor nude, só para definir bem ali os traços do lábio. Eu gosto de utilizar lápis, né, para definir bem, para depois quando eu vim com o batom não sair tão para fora, né, do desenho da boca. Então eu gosto de utilizar sempre o lápis. Agora sim, já vem com o cílio postiço. Vou aplicando, primeiramente eu aplico no centro, tá? Bem no centro do olho. E depois vou ajeitando as laterais, tá? Vou colando as laterais ali. E eu sempre colo o cílio com a pessoa olhando para baixo, nunca com os olhos fechados, que aí não tem o risco de colar, né? Os cílios superiores com o inferior e aí acabar prejudicando ali a maquiagem, a pessoa lacrimejar, enfim. Então eu faço dessa forma. E agora o batom, tô utilizando da Natura, um batom em bala, da linha Faces. Eu acho esse tom de batom muito bonito. E aí assim, eu aplico na plaquinha o batom e pingo algumas gotas do diluidor, né? Diluidor da Love que eu utilizo. E aí fica muito bom para aplicar, né? E esse pincel é da Macrylan. Então, sempre em cliente, modelos, eu faço aplicação dessa forma, nunca com o próprio batom ou com o próprio aplicador que vem no batom, tá? A gente tem que se atentar a esses detalhes de higiene, né? Muito importante. Então, vou aplicando batom, dando acabamento onde eu acho necessário, né? E tá pronta a maquiagem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse Smoke Eye. Para finalizar, eu apliquei a bruma, né? Da Dalla Makeup. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Grande beijo, tchau!